As películas, las novelitas mexicanas del Palmeiras continuam, cara, continuam. Ó, além de zagueiro, o Grêmio também quer um meio-campista. E tá de olho em dois caras que são medalhões do Palmeiras, tá? Pode perder já numa carambada só. Será que vai negociar? Não vai? Tem uma parte da torcida que tá feliz, tem outra parte que tá meio assim. Torcida dividida, mas o Grêmio pode levar aí um pacote do Palmeiras. E o Everton, hein? E a novela do Everton? O tricolor de aço quer, agora não quer, tá um negócio danado. E também o treinador que quer fazer revezamento de goleiro, a gente não sabe mais o que vai acontecer. O fato é que tem proposta pesada na mesa e aí surgiu uma nova notícia sobre o Everton no Bahia. Savarino, cara, esse ponto eu quero discutir com você, a sua opinião, e é importante que você esteja aqui comigo no vídeo até o final pra gente trocar uma ideia sobre isso. Mas Savarino, pergunta, é uma boa opção mesmo pro Palmeiras? Vem pra cá. Surge, amigo torcedor palmeirense, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Verdão MVVC e Reflexão Alviverde. Eu já vou convidar você a deixar o seu like, que é muito importante aí para a dinâmica do canal, e também, obviamente, lembrar você do quê? Que é de torcedor para torcedor. Esse canal aqui existe para dar voz para você, para dar o espaço de você expressar a sua opinião. Então, deixa aí nos comentários aquilo que você acha de tudo que a gente está comentando aqui. Lembrando, você que comenta aqui, eu sempre troco ideia com todo mundo, cara. Sempre respondo, sempre dou lá o coraçãozinho, o like e tudo mais, porque eu acho que é muito maneiro. Acho que a parte mais legal de criar conteúdo é interagir com quem consome o conteúdo, né? Então, você que já é inscrito aqui no Reflexão e no MVVC, muito obrigado. Não esquece de dar o like, de colocar o seu comentário para deixar sua opinião e de dar um hypar no vídeo, porque também é muito importante, beleza? Mas vamos lá, vamos falar de Parmeira. É claro, é óbvio, é lógico de Parmeira. Mas, cara, muita coisa sobre o mercado da bola pipocando e às vezes eu tenho a impressão de que o Palmeiras virou até uma moeda de especulação, né? Mas vamos falar um pouquinho aqui, matéria do nosso amigo Diego Firmino, mas a pedido do Luiz Castro, sabe quem é o Luiz Castro? O treineiro do Grêmio. O Luiz Castro quer voltar a conversar com o Rafael Veiga. Sim, já houve uma primeira abordagem, talvez você não saiba disso, tá? O Rafael Veiga também não vive o seu tempo áureo no Palmeiras, né? Infelizmente, não vive mais o seu grande momento. E o nosso querido Grêmio, como é um oportunista, e eu não falo isso de forma negativa, pelo contrário, porque o mercado da bola é isso, é oportunidade, é você estar de olho ao mercado. Então, o Grêmio tendo esse entendimento de que o Palmeiras não tá usando tanto o Veiga perdeu espaço, chegaram outros jogadores que acabaram trazendo o protagonismo e ele foi ficando meio de terceira opção. Sabendo disso, o Grêmio volta a investir no jogador. E além do Veiga, como você já sabe, os caras também querem quem? O nosso querido zagueiro Murilo, tá? O Murilo que também não tá na sua fase mais áurea aí no Palmeiras, mas querendo ou não, para parte da torcida, é um jogador muito importante. Eu particularmente gosto muito do Murilo, só que assim, não dá para negar que ele não vem bem também. Muitas falhas consecutivas em jogos importantes, jogos grandes, o Murilo não vem atuando bem. Mas, sinceramente, é um jogador jovem, cara, 28 anos, tem muita lenha para queimar, acredito que poderia ser um excelente complemento de elenco, não acho que é mais para titularidade, o Palmeiras precisa buscar um zagueiro titular, um zagueiro com mais técnica, né, com o tamanho do Gustavo Gomes. É difícil você fazer essa comparação, mas o Gustavo Gomes, que é ídolo máximo da torcida do Palmeiras, ele também tecnicamente é muito superior ao Murilo. O problema é que o Gustavo Gomes tem algumas questões físicas, né, o bote já não é mais o mesmo, a velocidade, mas quando ele tá ali com um par mais técnico, você vê que funciona muito bem. Tanto é que o Palmeiras ainda está especulando trazer o Nino, né, o Nino que tá lá no Zenit, que é um excelente também zagueiro. Faria frente ali no nível técnico com o Gomes, claro que o Gomes ainda acho ele superior, mas traria mais consistência, né? Um jogador mais regular e tudo mais. Tanto é que não só o Nino, né? Mas o Palmeiras chegou a especular jogador do futebol mexicano, chegou a especular aí até o Adrielson, né? Que jogou no Botafogo, mas esses caras seriam meio que plano B.
O plano A é o nosso querido Nino, e se eventualmente o Nino não vier, o Palmeiras buscaria outro nome, mas nesse meio tempo pode perder o Murilo, e também, como eu já falei no vídeo anterior, pode perder até mesmo o Benedetti, que aí é um jogador mais de aposta, um jogador mais jovem, não aposta do Bruno Henrique, tá? Quando fala jogador de aposta, a galera já pode lembrar do Flamengo, mas é um jogador que é novo, então você pode apostar no futuro desse jogador, de que tem muita lenha para queimar. Liberaria um dos dois? Os dois? Você acha que perder o Rafael Veiga é perder a referência? Ou até mesmo o próprio Murilo? Você acha que o Murilo ainda dá para investir no jogador? Ou já ramelou demais, como a gente também viu aí no mesmo caso do nosso ex-camisa 5, Aníbal Moreno, que saiu, não vou dizer que pela porta dos fundos, mas saiu ali numa situação um pouco chata, né? Diante de muitas falhas consecutivas, atuações ruins, problemas comportamentais. Então, será que o Murilo vai trilhar esse mesmo caminho? Deixa aqui embaixo no comentário que eu quero trocar uma ideia com você sobre isso. O Palmeiras tem equilíbrio, meu amigo. O Palmeiras tem dificuldade para vender e para comprar, né? Não podemos reclamar disso. Pensa num time equilibrado até nos seus problemas, cara. Inacreditável como o Palmeiras tem essa dificuldade. E por que eu tô falando isso? A gente sabe que já há algum tempo o Everton, o nosso querido Paredão, para muitos o Paredão, para outros só o Arqueiro, para outros aí o Jacaré Everton, cada um chama de um jeito. Eu prefiro respeitar a história do jogador, mas acredito que tecnicamente ele já entregou o seu melhor momento pro Palmeiras, agora talvez seja a hora de ciclar. Mas o Everton, para boa parte da torcida, é hora de finalizar o ciclo, é hora de viver outra experiência, é hora de colocar um Open to Work lá no LinkedIn e viver outra parada. Mas o Everton é um cara que tem muito mercado no Brasil, né? Não querendo ou não, ele tá ali no top 5 de melhores goleiros do futebol brasileiro, isso sem sombra de dúvidas. Por mais corneta que você seja, é imprescindível você ser justo na sua análise e pegar o histórico do jogador, a quantidade de títulos, de participações de títulos, de importância que ele tem, não só no Palmeiras, mas ele é um cara histórico na seleção brasileira, cara. Sim, o ouro olímpico veio através do Everton, quem se lembra disso, né? Então, quer dizer, não é um jogador comum, é um jogador que merece e deve ser respeitado com toda certeza. Porém, falando de momento, o momento do Everton não é dos melhores. Porém, o Bahia, o tricolor de aço, como eu já havia trazido aqui para você, e você com certeza viu em vários canais, mas o Bahia tinha interesse. E eu digo tinha porque agora já sai uma notícia de que não tem tanto interesse assim. Por quê? A ideia do Bahia é trazer um jogador para a posição de goleiro, né? Um goleiro tecnicamente superior ao que eles têm lá no plantel e tudo mais. Porém, o Everton tem 38 anos, é um jogador já experiente, né? Não vou dizer que ele é velho, porque a gente tem a mesma idade. Mas o Everton não é mais nenhum garoto. Então, olhando comercialmente falando, o Bahia quer um jogador que ele possa negociar futuramente. Lembrando que o Bahia, como SAF que é, faz o seu planejamento não apenas pensando em futebol, pensa também em lucratividade, cara. Vamos lá, o Grupo City lá não investe moeda à toa. E o Everton, por mais que seja aí um top 5 de goleiros no futebol brasileiro, ele já tem a questão da idade, da longevidade. Lembrando que essa fonte vem do André Hernan, na ESPN, né? Ele soltou lá no Fala Fonte essa fala sobre o Bahia estar procurando um goleiro mais jovem. Aí eu pergunto pra você, meu jovem querido Padawan, perder o Everton seria um tiro no pé? Porque eu também vi gente falando sobre isso, tá? Inclusive, se eu não me engano, o próprio Veloso falou sobre isso, porque o goleiro é a referência para defesa, referência para a organização do time. E o Everton, cara, o Everton é um líder do time. Isso é inevitável dizer isso, sem falar na excelente relação que ele tem com a própria comissão técnica. Então, será que a saída do Everton não causaria aí uma desestruturação? Se é que eu inventei um neologismo agora? Ia balançar as estruturas do Palmeiras sair o Everton? Não sei o que você pensa, deixa aqui embaixo aqui a sua opinião, mas parece que o Bahia quer carne mais nova. Com todo respeito ao jogador, pra mim, eu acho que ele é jovem, né? Mesma idade que eu, então respeito o cara. Aí agora vem a parte mais, vamos dizer assim, complicada do nosso vídeo. E eu quero pedir licença pra você de ser bem sincero, cara. Bem sincero mesmo. Eu, sinceramente, de coração, eu fiquei muito, sei lá, eu achei estranho o jogador Savarino ser tão indicado assim para o Palmeiras, ou pelo menos veiculado, né, na mídia tradicional ou na mídia alternativa, a possível contratação do jogador. E não só o Savarino, mas o Matheus Pereira, né? O Matheus Pereira, que para muitos é cogitado como uma boa opção para o Palmeiras. Eu confesso que eu tenho 2 pés atrás
com a questão do Matheus Pereira. Primeiro porque tecnicamente eu acho ele um jogador bom, ok, beleza, para futebol brasileiro funciona muito bem, mas me parece que ele não se encaixa tanto na forma de jogar do Palmeiras, né? A forma de jogar do Palmeiras hoje explora um pouco mais de coletividade, um pouco mais de todo mundo corre, todo mundo marca, e eu não vejo essa característica no Matheus Pereira. Embora a gente não precise, né, de um jogador para marcar, a gente precisa de um jogador para propor o jogo ali, para assumir a criatividade do time, junto ao Andréas Pereira, né, junto aí aos jogadores que lá estão já, até mesmo o Felipe Anderson, o Alan e tudo mais. Porém, eu sinceramente tenho os dois pés atrás com o jogador, não sei a opinião de vocês, mas vamos ver a opinião do PVC sobre tanto o Matheus Pereira quanto a opinião sobre o próprio Savarino. Vamos ver o que ele falou aqui, que são detalhes bem interessantes, que são bastidores que a gente não tem muitas vezes. O Savarino, o Palmeiras não entrou. Quem trabalhou com o Savarino no Atlético muitas vezes dizia que o Savarino era extraordinário. O único problema é que ele pensava que ele era o Cruyff na Copa do Mundo de 74. Esse era o único problema dele. E o Palmeiras não vai tentar investir num jogador desta característica, caso Matheus Pereira. O Palmeiras tem muito interesse no Matheus Pereira, mas tem duas questões que envolvem o Matheus Pereira. Uma é o preço, porque ele é muito caro para fazer o pré-contrato mesmo a partir da rescisão com o Cruzeiro, do final do contrato com o Cruzeiro em junho. E segundo, é que as informações que chegam de comportamento de grupo não são aquelas, não estou dizendo que são ruins, não são aquelas que o Palmeiras pretende ter dentro do seu grupo. Então, não quer dizer que você não vá contratar, quer dizer que você pondera, tanto no caso do Savarino, quanto no caso do Matheus Pereira. E agora fica o questionamento pra você, né, meu querido? O que você acha de todas essas especulações? Né? Tanto o Matheus Pereira, quanto o próprio Savarino, quanto essa questão do zagueiro, saída do Veiga, o Everton vai, não vai ver uma nova novela aí... Tá bem complicado esse início, né? Pra gente saber o que vai acontecer. O que eu sei é que o Palmeiras já está treinando com o seu treinador, o Abel voltou. Aliás, que polêmica mais desnecessária essa do Abel, né, cara? Eu não sei vocês, mas um dia a mais, um dia a menos, não muda nada. Eu entendi a fala do Felipe Melo, acho que sensacional cobrar o treinador, mas... não mudou nada, cara. A família do cara é em Portugal, velho. A raiz do cara é em Portugal. O cara, desde 2020, quando viaja, passa alguns dias a mais lá em Portugal mesmo. E, porra, é porque 2025 a gente não ganhou porra nenhuma. Por isso que estão enchendo tanto o saco por causa do caso do Abel. Mas a verdade é que se tivesse ganhado alguma coisa importante, ninguém tava falando isso, né? Então, mas enfim. O que eu sei é que o time está se preparando. 2026 já começou. E tem a luzinha aí nesse final de semana. Eu espero que o Palmeiras atropele e comece bem. E quem sabe até garfa aí esse título de estadual. Beleza? Deixe seus comentários. Quero trocar ideia com você. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto. Um abraço. Valeu. Avante palestra.